Diante do aumento dos custos, dos juros e da busca por eficiência, a gestão do parque de máquinas ficou cada vez mais importante quando o assunto é rentabilidade no campo. Vale a pena mais comprar, alugar ou terceirizar as máquinas? É essa pergunta que nós vamos responder neste episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado. Eu, Natália Fernandes, estou com dois convidados, eles que foram essenciais para um estudo que a gente realizou e lançou nesta última semana de outubro de 2025, durante um evento realizado na CNA, Benchmark Agro, Custos de Produção 2025. O estudo é sobre viabilidade da compra e de terceirização de máquinas agrícolas. Então eu estou com a Débora Simões, ela que é sócia-diretora na Agroconsult, e com Vinícius Camargo, que é consultor de negócios agrícolas. Fique com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Débora, Vinícius, sejam bem-vindos ao podcast Ouço Agro. Obrigada, Natália. A gente agradece o convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Gente, o agro se transforma a todo momento, né? A gente sabe que ele é bastante dinâmico, a gente tem desafios específicos aqui no Brasil que acabam fazendo os produtores e os setores, às vezes a cadeia produtiva, buscar estratégias para superar esses desafios. E esse a gente vê que é um modelo de negócio que vem começando no Brasil, mais forte em algumas regiões, que é uma busca pelo aluguel ou terceirização de algumas operações agrícolas. E quando a gente fala em operações agrícolas, pode ser diversas fases do cultivo. Eu queria primeiro ouvir uma visão de vocês em relação ao que vocês acham que era o perfil do produtor pela disposição em procurar uma alternativa à aquisição de máquinas e também dos modelos de negócio do Brasil que viabilizam, né, alternativas como terceirização ou aluguel. Eu vou falar um pouquinho do perfil do produtor e eu acho que a Débora, com o trabalho que ela fez, ela vai conseguir falar dos perfis de serviço. O produtor, na verdade, ele começou com a necessidade. Ele começou a fazer um crescimento de expansão até com relação aos arrendos e aquisições em novas fronteiras. E o crédito chegou uma época no Brasil, estava muito fácil, mas de um ano para o outro, de repente, o crédito foi cortado. A gente vê alguns anúncios do governo federal falando em disponibilidade de dinheiro, mas isso não está chegando no bolso do produtor. E nesse modelo de expansão, o produtor não conseguia bancar aquisições de máquinas junto com a expansão de terra. Então ele precisava de auxílio. E aí ele começou a buscar um vizinho, começou a buscar um outro parceiro que sabia que tinha máquinas excedentes, que não teve o crescimento de área, mas tinham máquinas excedentes para a área que ele cultivava. E começou um negócio, então foi mais informal. O meu vizinho acabou o plantio e eu não acabei. Vamos combinar um valor? Você vai acabar meu plantio e você me ajuda? O vizinho acabou a colheita e a minha não. Vamos lá você poderia me ajudar? E aí a gente combina e isso começou um processo. E alguns pequenos produtores, principalmente uma grande parte do sul, de produtores menores, que tem uma janela diferente do Goiás, do Mato Grosso, da Bahia, viram uma oportunidade. Eu acabo meu cultivo, sobe com a máquina, eu posso subir com ela e fazer com que ela se banque mais rápido, em menos tempo. Então é mais ou menos esse o início, né? E ainda assim fica viável, né, deslocar esse maquinário para uma outra região, até considerando o desafio que a gente tem de logística, acabou que eles viram como uma alternativa e ficou viável para aproveitar esse capital, né, que tinha ali em uma região como na Sul. Ixi, fica parada, né? É bem a dinâmica do produtor que sai do Sul, aproveitando a ociosidade, né, no período, vai para o Centro-Oeste, vai para o Matutobá e depois volta para o Sul para fazer a colheita. A gente observa bastante esse fluxo e isso é importante para esse prestador de serviço. Ele tem que colocar essa máquina para trabalhar o máximo de hectares possível. É assim que ele obtém retorno. Se essa máquina trabalha pouco, ele vai ter prejuízo. Então, é o que ele tenta otimizar ali no dia a dia da operação. E no próprio evento, né, no Benchmark Agro, a gente viu os palestrantes de Argentina e Estados Unidos falando ali sobre a composição de custo, participação dos itens no custo operacional, ou custo operacional total. Para mim foi até uma surpresa ver os dados de Argentina, do percentual que eles fazem, um modelo semelhante ao de terceirização, se não me engano, que é tanto para operação de plantio quanto de colheita. Então, realmente lá é praticamente utilizado dessa forma. No Brasil ainda, a maioria é aquisição, né?
Sim, a maioria é. Na Argentina, eles falaram que 70% dos produtores terceirizam o plantio e mais de 90% terceirizam a colheita, né? Aqui no Brasil, o plantio é muito pouco terceirizado, de acordo com o levantamento que a gente fez, 10%, 20% no máximo. A pulverização, a gente vê muito pouca terceirização, né? A não ser em áreas novas, né? Como foi falado no painel. E a colheita, sim, ela é mais terceirizada, acho que é bem comum essa terceirização, mas não é toda a frota, onde você vê poucos produtores, né, Vinícius, que optam 100% por uma terceirização. Existem, né, mas ainda são poucos. O que faz diferenciar mais esse percentual maior de terceirização da colheita aqui, não só aqui, né? Mas aqui ainda ele que está puxando esse movimento da colheita ao invés do plantio. O que a gente vê muitas das vezes, o plantio é uma fase onde o produtor ele consegue adaptar maquinários, ele aproveita um trator que ele já tem para usar em outras operações também. O valor do parque de máquinas para plantio ele é menor do que para colheita, e a responsabilidade do plantio. E eu acho que talvez seria o principal ponto. Porque o plantio é onde você começa. E quando você começa errado, é quase impossível você começar errado e terminar certo. Então o produtor tem muito receio, onde ele já jogou o adubo, já jogou o fertilizante dele, já jogou o calcário, já adquiriu a maioria dos insumos. Quando ele vai plantar, ele já comprou a maioria dos insumos. Ele vai terceirizar aquele momento que talvez seja um dos mais importantes para a safra, para um terceiro. Se ele não tiver muita confiança, ele não vai. Então eu acho que um dos principais pontos é a confiança. Que ele pode ter tem alguns riscos de perda. A gente gravou um episódio sobre plantabilidade, inclusive com o Paulo Arbex, e ele falou bastante sobre essa questão. Até, se não me engano, citou um pouco desse movimento, ou mesmo sem ter a terceirização, a contratação de um serviço, às vezes ser um desafio para o produtor, e aí pela pressa ele faz ali o plantio mais rápido e ele acaba perdendo nessa operação. Exatamente. A gente viu, assim, por algumas conversas, né, que a gente fez durante o levantamento, que o fato desse prestador de serviço cobrar em reais por hectare e ter que fazer o máximo de hectare que ele consegue, muitas vezes ele faz rápido. E nessa questão de fazer rápido, ele faz mal feito. Isso atrapalhou muito a evolução nessa terceirização do plantio também. O produtor logo de cara falou, opa, não vou fazer mais, né? Então, assim, vou ter que replantar essa área, né? Eu tenho área com muitas falhas, que é dinheiro jogado fora. Você vai jogar defensivo do mesmo jeito. É um custo alto e ele perde o time algumas Sim. vezes, né? Na busca por eficiência, na verdade, ele estava indo no caminho inverso, se realmente ele teve problema com esse serviço no plantio, né? E muda também que depende da região. Região onde você tem uma safrinha e onde você tem uma cultura, uma soja para semente, você muda o valor embutido do hectare, o valor do hectare colhido, porque a cada hectare que você consegue antecipar nessa colheita, você consegue adiantar um hectare do plantio do milho. E aí você tem ganhos de produtividade. E no caso dos produtores que vão para a semente, você também tem a questão não só da colheita terceirizada, pensando em velocidade de colheita, mas também a questão da qualidade da semente. Então, se o produtor encontra bons parceiros que conseguem garantir para ele menos dano mecânico na semente, consegue menos desperdício de colheita, ele vai cada vez mais evoluir para essa terceirização e ele vai ter mais confiança. A partir do momento que ele também tem uma experiência ruim, ele vai se retrair mais e vai ficar mais no maquinário próprio. E hoje a operação mecânica tem uma participação grande, né, no custo operacional. Chega aí perto de talvez 20%, um pouco perto de 20% do custo com operação mecânica. O estudo foi feito com base nos dados do Projeto Campo Futuro, né, Débora? Vocês conduziram lá pela Agroconsult. Eu queria entender um pouco desse nível de profundidade dos dados e de informações que é necessário para se fazer uma avaliação como essa. Seja de um estudo elaborado e que a gente consegue ter uma visão das operações e da viabilidade mesmo com parâmetros financeiros, ou pelo produtor, quando ele olha, tem a intenção de fazer essa troca e aí ele tem que fazer a sua avaliação lá, mudar as coisas no seu processo de gestão. Então, assim, como que vocês veem quais informações são importantes e o nível de profundidade para ter uma visão da viabilidade?
Natália, são vários fatores que vão influenciar nessa análise mais econômica do produtor, né? Então, quando a gente pega os dados do Campo Futuro para entender esse processo, é importante a gente saber qual é o preço da máquina, qual é os juros que esse produtor paga, né, um juros médio, qual é o custo de operação que ele tem, então quanto ele gasta com combustível, quanto ele gasta com mão de obra em cada operação. Então, tudo isso acaba influenciando na análise financeira. Porque hoje a estrutura do Campo Futuro era super detalhada, né? Vocês mapeiam ali, com uma vírgula, vários itens de custo do produtor. Então, a gente teve que entender tudo isso, fazer uma projeção de 10 anos, né? Porque para avaliar essa tomada de decisão, a gente se baseou pelo indicador financeiro que é o VPL, que ele mede de forma simples qual é o valor agregado, né, o que você agrega de valor se você muda uma premissa ali no negócio. Então a gente fez várias comparações, vários cenários e avaliou o que ficaria melhor. Para isso a gente fez um fluxo de caixa para os próximos 10 anos, né, para o produtor, e aí a gente consegue saber se para ele o que traria mais valor seria terceirizar, investir na máquina ou alugar essa máquina. E óbvio, com a calculadora, que foi construída a partir desse estudo, ele pode fazer simulações. Minha máquina é mais cara ou mais barata, né? Qual tipo de maquinário eu uso, qual a taxa de juros. Então é possível fazer essas simulações para chegar num resultado. E da parte do produtor, muitas das vezes, na hora que a gente pega o Campo Futuro, uma coisa que ele mostra é que os aumentos de custos não estão só relacionados à máquina. Você tem a mão de obra e você tem o custo do dinheiro. Então, a hora que você pega na terceirização, ele, querendo ou não, abraça também esses dois setores. Porque você vai ter que empregar menos dinheiro ao longo do tempo, porque na terceirização você só vai desprender do dinheiro da aplicação ou da colheita, da operação, e você não tem que manter aquele funcionário o ano todo na fazenda para ele cumprir apenas 6 meses, 3 meses, 4 meses de serviço. Então, na hora que você soma tudo isso, isso faz o negócio até ser mais viável, né? E o produtor hoje, ele tem uma das principais preocupações dele, é claro que tem a rentabilidade, tem a sucessão, mas mão de obra hoje é um sério problema hoje para o produtor rural. Mão de obra com qualidade, que tenha a inteligência, o conhecimento necessário para tocar essas máquinas hoje que estão cheias de tecnologia e de informação. Mão de obra, então, que dá o start para ele talvez deixar de fazer aquele investimento pesado que ele fazia no maquinário e ele começa a reconhecer que ele pode ter esse serviço junto com a máquina, é isso? É um dos. Acho que o financeiro e a mão de obra juntos. A partir do momento que ele tem o financeiro e ele tem um parque de máquina bem desenvolvido, bem diluído na sua propriedade, e o parque razoavelmente novo, não precisa ser novo, mas não seja muito antigo, ele não tem que fazer aquisição de novas máquinas, então ele não começa a fazer muito a conta de terceirização. E agora, a partir do momento que ele começa a ter problema, ou a máquina já está num valor já de depreciação maior, com custo de manutenção muito alto, ele tem que adquirir uma nova máquina. Com a condição atual de crédito. Exatamente. E com um problema de funcionário, ele falou, vou comprar uma máquina nova de 3, 4, 5 milhões para pôr na mão de um funcionário que está me dando problema. Peraí, deixa eu ver outras opções. Então isso pode ser o start para ele começar a olhar outras opções. Você sabia? A prática de prestação de serviços para operações agrícolas é amplamente utilizada na Argentina. Dados da Federação dos Contratistas de Máquinas Agrícolas indicam que os contratistas ou prestadores de serviços representam cerca de 60% das operações realizadas para a produção de grãos no país. Segundo o AgriBenchmark, a relevância é maior ainda na colheita, em que 90% das operações são terceirizadas. Um fator que impulsiona é que cerca de 70% das propriedades produtoras no país são arrendadas. Eu falei aqui que a gente ia dar a resposta, né? Do que vale a pena
alugar, comprar ou terceirizar, eu sei que não existe uma única resposta. A gente está falando de um Brasil diverso, com realidades diferentes em relação até à oferta do serviço e dos maquinários, e realidade diferente dos produtores, tamanho de perfil, né, dos produtores. Mas o que esse estudo, Débora, mostrou em relação a que tipo de operação que costuma valer mais a pena, em qual condição? De forma bem resumida, Natália, na colheita, a terceirização sempre valia mais a pena. A gente avaliou 12 regiões, né, são perfis no sul, no centro-oeste, no Mapito, com perfis diferentes, né, tamanhos diferentes de propriedade, e também algumas propriedades que não tinham a segunda safra. Então, no caso da colheita, sempre valia a pena terceirizar. É uma máquina, de fato, cara, né? E que você usa num período muito curto. Então, ela tem uma ociosidade alta e é natural no agronegócio, né? Não tem como mudar. A pulverização, por outro lado, ela valia mais a pena ter máquina própria, com exceção das regiões onde você não tem segunda safra. Por quê? Porque você entra várias vezes fazendo a operação de pulverização. Então, toda vez que você entra, se você fosse terceirizar, você pagaria toda vez por esse custo, né? Então, pelo fato de você ter uma taxa alta de utilização durante o ano, acaba valendo a pena, tá? Sem contar, no ponto de vista mais qualitativo, que o risco de você não pulverizar quando você tem uma pressão grande de pragas ou doenças é muito alto para o produtor. Então, 2 dias, dependendo da região, você tem uma infestação que você controlaria, se esperar demais você não controla. Então, é um risco muito alto para o produtor ficar sem a pulverização. Acho que, desculpa te interromper, mas na pulverização também deve acontecer um movimento contrário do que iniciou, como vocês colocaram, né? O maquinário ali do sul, ficando um tempo ocioso, desloca ele para uma região que vai demandar naquele período. A pulverização, você já tem utilizações em vários períodos da atividade, né? Uhum. Então, para você ter o maquinário disponível numa janela maior, que é a janela que você pode precisar, também acho que torna comprometida essa oferta da máquina para disponibilidade da demanda. A pulverização ela existe ainda mais aquela regionalização. A colheita você tem essa característica, mas a pulverização não. Eu, particularmente, lá na nossa região, a gente não chegou a ver nenhum tipo de empresa especializada de pulverização que venha do sul ou que venha de outra região. Quando você tem alguns produtores menores ou que tem necessidade de pulverização terceirizada, geralmente é sempre alguém da região que presta esse serviço. Porque ele tem o ano todo, ainda mais em regiões que vai safrinha, ele tem o ano todo serviço regional. Ele não tem a necessidade de fazer esse deslocamento. Com drone, vocês chegaram a ver se já é mais comum nascer esse tipo, a pulverização com drone pelo serviço de terceirização? Não era foco no estudo fazer análise com drone ou pulverização aérea, né? Mas a gente sabe que tanto a pulverização com drone quanto a aérea é mais comum você ter uma terceirização. Acho que o Vinícius aí pela prática, no dia a dia, tem bastante informação, né? Hoje, praticamente, grande parte da terceirização hoje vem, pensando em aplicações, vem de aéreo e drone. Porque o operador de avião, ele é muito caro, o piloto do avião. O custo dele é muito específico e a máquina também, existe um valor agregado. Então, geralmente, até grandes produtores têm a terceirização como uma boa opção. E você tem hoje excelentes prestadores de serviço na parte de pulverização aérea. O drone está nascendo com essa mesma visão, tá? O grande problema que a gente está vendo é que o drone para grandes áreas, ele tem tido uma certa dificuldade de entrada. Porque a taxa de aplicação, a vazão dele é menor, a diluição de alguns produtos no tanque é um pouco menor, então a gente tem essa certa dificuldade. A gente está vendo um grande crescimento de drone em regiões onde você tem pequenos produtores. Uma agricultura mais familiar, ou produtores com áreas mais quebradas, áreas mais pequenas, onde o avião tem dificuldade de voar. Essas áreas o drone tem crescido muito. E por ser um valor de investimento menor e não ter uma necessidade de especialização tão grande igual de um piloto, você tem algumas pessoas entrando nesse mercado de drone como investimento, como abrindo novas empresas, adquirindo drone. Então esse desenvolvimento de drone, se você pegar nos últimos 5 anos, foi gigante.
Só que focado nessas características, né? Regiões onde você tem HF, É uma onde você tem... operação menor também, né? Até mais Sim. fácil, às vezes, do produtor falar, vou testar, iniciar com uma operação como essa, diferente até se ele fizesse com a pulverização terrestre por uma área de grãos, como foi o foco do estudo, né? Sim. Mas te interrompi, Débora, fique à vontade para retornar aí nos Não, aí resultados. só falta o plantio, né? Que foi a outra operação que a gente avaliou. O plantio, ele tem um mix. Então, a gente viu que em regiões que você tem módulos menores e você tem uma menor penetração da segunda safra em cima da área de verão, o plantio acaba tendo mais vantagem, uma terceirização. Se você tem um módulo maior, com uma penetração de segunda safra perto aí de 60%, 70%, 80%, mais próximo do que a gente observa ali em algumas regiões, aí o maquinário próprio vale mais a pena. Isso na análise financeira, né? Da análise qualitativa, o que a gente viu foi justamente o que o Vinícius comentou. Essa reticência do produtor, né, uma certa resistência mesmo em terceirizar o plantio. Então, um plantio ele tem que recuperar a confiança que foi perdida para que comece a ter maior fomento nessa prestação de serviço, né? Enquanto você tiver ainda um mercado pouco maduro do ponto de vista da prestação de serviço, ainda muito informal, pouco profissional, e você for observando essas falhas, ele não vai conseguir crescer, né? Então, ele precisa virar a chave, né, para se tornar um mercado ali onde o produtor consiga confiar mais nessa prestação de serviço. Uhum. Né? Em relação às regiões, pegando até o link com essa questão da profissionalização das empresas para a parte de plantio, mas quais são as regiões que estão mais aptas ou que mais hoje fazem essas operações, fazem uma terceirização e que vocês enxergam também com um potencial de avançar mais rapidamente para uma profissionalização do serviço, dos modelos de negócio ali colocados? Faço a pergunta achando que a resposta é onde tem maior produção, né? As regiões de produção. Mas pode ser que não, porque a gente está falando de deslocamento de regiões importantes na produção de grãos. Então, o que vocês veem aí de região que mais tem e que vocês acreditam que pode evoluir mais rápido para melhorar essa prestação de serviço? Olha, eu vou falar com base no que a gente ouviu durante a realização do estudo. Eu não sei te falar se é exatamente a região, eu acho que é muito mais o perfil. E daí, o que fundamenta, o que motiva a terceirização em algumas regiões, aí sim muda. Então, vamos pegar, a colheita é bem generalizada, então ela é comum no sul, no centro-oeste, no Mapito, né? Então, no geral, super bem difundida entre os produtores. O que a gente vê no sul, muita questão de pequenos produtores, daí eu vou falar que eu me espantei, porque eu não imaginava que alguns produtores do sul já fossem falar, não, eu só terceirizo, eu não tenho colheitadeira, né? A gente falou com alguns produtores do sul que falaram, não tenho, o que eles fazem? Ou eles já acharam um prestador de serviço nos quais eles confiam, né? E também estabeleceram um relacionamento aí de mais longo prazo, né? Ou eles procuram algumas associações que oferecem esse serviço mais local, né? Mais regional. Mas o que motiva? Ele tem uma área muito pequena e de fato a ociosidade para ele é bem mais alta, né? E pesa muito mais nesse custo. No centro-oeste e no Mapito, onde você tem uma agricultura com escala muito maior, a gente vê essa terceirização ganhando força no processo de expansão de área, né? Então, vou expandir um pouco mais do que eu tenho. Esse pouco mais do que eu tenho não compensa eu comprar muitas máquinas novas. Eu vou arrendar essa área. Então, opa, acho que não quero, não sei por quanto tempo ainda vou ficar, vou arrendar por 1, 2, 3 anos, num período curto. Não compensa você comprar uma máquina
para um período de operação pequeno, né? Então é o que a gente observou assim, de modo E geral. tem um ponto importante que também, que isso aí já é bem regionalizado, que é a quantidade de prestadores de serviços disponíveis. Eu ia também tocar Acho que nesse esse ponto. talvez seria um dos principais pontos, porque tem produtores que buscam terceirização, mas devido à à baixa, disponibilidade, ele não consegue, Nem que ele quisesse. nem se ele quisesse. Então tem regiões hoje que existem potenciais prestadores de serviço, né, e tem regiões que não existem. E aí nessas regiões Quais o não produtor, existem? vamos pegar um exemplo ali, Ou mais são mais difíceis, né? as regiões mais consolidadas, onde tem mais produtores maiores, e regiões que têm agricultura mais antiga, tá, ela é um pouco mais complicada a terceirização. Você consegue a terceirização, é claro, tirando a parte da colheita, aviação, né, pensando nas outras. A hora que você vê regiões onde você está mais concentrado com produtores menores, você já consegue uma facilidade maior, porque esses produtores, eles conseguem ir renovando o parque de máquina e não crescer, alguns deles não cresceram em área e conseguem disponibilizar para um vizinho, para uma proximidade, né? Só que ele tem um limite de raio de atuação, então ele fica só regionalizado. Agora, a hora que você vai para regiões, por exemplo, de fronteiras agrícolas, você não tem aquele cara que tem a terra já, que era do vô, que era do pai, que ele tem já o maquinário, e ele tem o interesse de prestar o serviço porque ele não criou a expansão dentro do próprio negócio. Então você não tem essa característica, porque geralmente são regiões onde tinham gado, onde tinham outras culturas, e não tem aquele maquinário específico para soja, para milho, para algodão. Vinícius, você tem conhecimento de como que é esse tipo de operação na região norte do país, por exemplo? A gente sabe que tem grãos, né, ali em Rondônia, em Roraima, claro que num perfil diferente, mas como a gente está falando de um lugar ainda mais distante, né, se há algum processo inicial de disponibilização desse tipo lá? Ou Débora também? É só uma curiosidade? Hoje muito pouca informação que a gente tem, até porque nós não temos produtores atuando dentro do nosso grupo lá nessas regiões. Mas o que a gente escuta de amigos, de colegas daqui que foram já para a região, é que a região ela ainda tem muito a se desenvolver. Geralmente, regiões onde você tem um custo de terra mais atrativo são regiões onde você tem maior dificuldade em todos os setores. Dificuldade de mecânico, dificuldade de peças, dificuldade de mão de obra, e isso vale também para a terceirização. Aonde você vê regiões de fronteira desenvolvendo mais a terceirização são regiões onde eles buscam de fora. Você já tem um grupo de produtores, ou associação, ou um produtor grande, ou grupos, onde eles buscam, vão no sul, vão em Minas, vão em Goiás, regiões mais consolidadas, falam, ó, a gente tem uma demanda interessante. Essa região, por exemplo, Roraima, como você tem um plantio diferente, em outra data, é fácil você combinar com produtores de outras regiões para fazer esse deslocamento. Então você tem essa possibilidade. Mas na hora que você vai para Tocantins, na hora que você vai para Bahia, para o Piauí, Pará, o plantio é muito próximo da janela que a gente já tem nessas regiões de Minas, Goiás e Sul. Então você não consegue aproveitar o mesmo maquinário, porque ele já está trabalhando, ele não vai estar ocioso. Então depende muito dessas características. Mas existe sim a possibilidade, depende de quem está do lado do produtor apoiando ele. Existe uma associação, existe alguém para ajudar ele a buscar essas alternativas? Se existir, existe o mercado. Vou fazer até uma propaganda aqui. A Agroconsult fez um Rally da Safra, que é um dos eventos que a gente organiza. A gente fez um Fronteiras, que foi para Roraima, né? Então, até na última semana a gente divulgou, teve o evento final, acho que vale a pena. Mas como o Vinícius falou, é um mercado novo, num calendário diferente, né? Eles seguem um calendário do hemisfério norte, né? Não aqui do que a gente está acostumado. E uma região que tem muito potencial para crescer. A gente não viu essa questão de aluguel, terceirização lá, porque de fato é uma região de difícil acesso, né? Assim, não é uma logística fácil, então não dá para correr esse risco, né? Mas ainda assim muito concentrado, com poucos compradores, né? Então tem poucos players que representam a maior parte de compra da região. Até a logística para sair de Roraima, essa soja tem uma logística um pouco complicada. Então hoje eles estão desenvolvendo uma rota que vai até Itacoatiara, ali, né, no Amazonas, para sair na rota tradicional, a gente já tem, mas também estão discutindo sair pela Guiana. Então, né, vai sair ali já
pela Guiana fica mais fácil. É mais curta essa rota, mas ainda precisa de muito investimento. E o interessante é que a gente nota, ainda em regiões mais consolidadas, mas é uma possibilidade que eu acredito que vai se expandir. A gente vê nichos de negócio. Hoje já existem consultores voltados para a área de mecanização, onde ele busca o produtor que tem a necessidade da operação agrícola e busca o produtor ou o parceiro que pode prestar o serviço. E aí ele ganha em cima dessa indicação. E hoje a gente já tem escritórios mais desenvolvidos voltados para esse tipo de serviço. Então, à medida que há uma necessidade, sempre vai ter as pessoas que vão ver uma oportunidade e vão desenvolver. Exatamente. A tecnologia ajuda nisso, né? Porque hoje também um consultor como esse, ele consegue mais informação de onde está essa demanda, de onde está essa oferta para conectar. E você comentou aqui sobre a associação, a Débora comentou também durante a apresentação, né, no evento, sobre o modelo da Argentina, de que eles têm associações mais estruturadas, que fornecem informações mais transparentes em relação até ao valor. E do que a gente vê de necessidade mesmo do setor diante desses desafios que não devem passar rapidamente, como o custo do crédito, por exemplo, a tendência talvez seja de o Brasil realmente evoluir nesse sentido. E aí, Vinícius, você colocou isso, né? Esses novos modelos surgindo, pode ser que não sejam os modelos antigos, necessariamente de associações, mas que eles consigam viabilizar essas operações, também fornecer informações mais transparentes e ali ir expandindo algumas regiões com base nessa demanda e entendimento de necessidade do produtor, né? Sim, com certeza, Natália. E a gente viu que existem as plataformas, né? Assim como chamar um Uber, né? No aluguel de máquinas. Tem algumas plataformas aqui no Brasil também, e isso, de certa forma, ajuda a difundir um pouco mais, né? Porque às vezes o produtor precisa de uma prestação de serviço, não sabe quem procurar, porque é um mercado ainda muito pulverizado, né? No painel mesmo a gente comentou, você não acha uma grande empresa que seja prestadora de serviço? Não tem. Não existe, não tem condições ainda de se consolidar. Mas eu acho que com o passar do tempo e à medida que esse mercado vai se profissionalizando, você, de certa forma, vai fazendo uma seleção natural, né? Então, assim, as empresas hoje que não oferecem um maquinário com nível de tecnologia adequado, que não conseguem cumprir contrato, vamos até lá, coisa mais básica, né? Ou até emitir uma nota, porque existe muita informalidade nesse mercado, elas vão diminuindo, e a tendência é que essas que vão ficando, acabem ganhando mais corpo e continuem crescendo. Mas, óbvio, ela precisa ter uma demanda mais bem estruturada, né? Mais uma demanda, vamos dizer assim, mais certa, né? Mais segura. Porque para eles também o investimento é alto, né, Vinícius? E é importante porque a gente, não falando do produtor, mas de uma forma geral, a gente se movimentou no amor ou na dor, né? E a hora que a gente olha o movimento da Argentina, foi na dor. O produtor argentino estava sobretaxado, estava sobrecarregado em despesas, com a margem muito apertada, e ele precisava dar um jeito de resolver o problema dele. E aí, empresas foram surgindo, associações foram surgindo, e hoje faz com que a Argentina seja hoje um destaque em terceirização de maquinários. O produtor brasileiro está começando a ver isso. Ele tem margem apertada, ele não tem mais as mesmas linhas de financiamento que existiam no passado, o mesmo volume de crédito. Então ele vai ter que começar a cada vez mais se reinventar. Essa reinvenção, uma das coisas que podem vir são oportunidades para terceirização de máquina, talvez, entre outras coisas. E você acaba otimizando mesmo, né, esse investimento que fica lá e sempre ficou, independente do desafio. Às vezes era viável naquela época, mas é ali um capital que está empatado, né? Então você acaba realmente dando essa dinamicidade, e não só o produtor, mas a gente também busca confiança inspiracional em casos que deram certo, como você comentou do Uber. E essas plataformas talvez sirvam também para esse tipo de informação sobre a
o nível ali da prestação de serviço. Então, você ter como avaliar a prestação de serviço, os produtores vão se inspirando e pegando exemplo de outros produtores que conheceram uma empresa. Você comentou sobre consistência, né, Vinícius? Isso é importante, porque ele confia numa empresa, mas se ele precisa do maquinário, não tem, ele tem que começar tudo do zero buscando um fornecedor. A gente já chegou ao final aqui do nosso episódio, dá pra gente ficar falando mais meia hora, mas já chegamos no nosso tempo. Débora, Vinícius, obrigada pela participação de vocês. A gente vê que o estudo, a contribuição que você, Vinícius, teve também para o estudo, todo o papel da Agroconsult junto à CNA para o desenvolvimento aí de uma visão que ajude o produtor a tomar a decisão, é meio que o início, né, de muita coisa que pode evoluir, como vocês colocaram, uma capacidade melhor aí, um ambiente melhor para terceirização da parte de colheita, mas quem sabe consiga evoluir com esses serviços melhores para a parte de plantio. Vamos acompanhar aí os próximos 3, 5 anos, ver em que percentual que o Brasil vai chegar na terceirização das operações e otimização desses recursos. Obrigada, Natália. Também agradeço ao Vinícius aí por compartilhar esse momento, né, no painel aqui no podcast e também pela contribuição que ele deu no estudo para falar com a nossa equipe. Foram muito importantes. Eu que agradeço, acho que não eu, Vinícius, mas sim o GAPS, né, que é a instituição que eu represento, ela está sempre aberta para contribuir o máximo possível, acho que com a agricultura nacional, a CNA, a FAEG, Senar sempre foram grandes parceiros, e também o pessoal da agricultura, a gente sempre que possível, a gente está participando dos ralis da safra, está sempre em contato, e a gente quer sempre trazer a inovação e as melhores respostas para os nossos produtores, e é claro que se a gente puder contribuir para a agricultura nacional de uma forma geral, a gente vai estar aberto para estar dando essa contribuição, tá? Obrigado. Obrigada mais uma vez. Você que ficou com a gente até aqui, quer ter acesso ao estudo, tenho certeza que quer, acesse o link que está na descrição desse áudio ou desse vídeo. E muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio de Eu Sou Agro, Gestão e Mercado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.